Olá, crianças, retornando às nossas revisões, né? Vamos para a nossa língua portuguesa, onde nós estamos nos preparando para as avaliações bimestrais que serão realizadas no final de setembro, certo? Nós estamos trabalhando, né? Estudamos as unidades 5 e 6. Então, vamos retornarmos às nossas revisões. Ontem nós já falamos um pouquinho sobre conto e sobre a sua estrutura. Nós vamos reforçar novamente, tá certo? Então, vocês já sabem que o conto, ele tem uma estrutura narrativa. E que conto é uma narrativa ficcional, né? Criada, inventada, né? Curta. É uma história que tem um começo, tem um meio e um fim. E é contado por um narrador, possui personagens, né? Então, essa estrutura, ela tem uma situação inicial, tem a complicação, tem o clímax e tem o desfecho. Essas são as partes da estrutura de uma narrativa. Situação inicial é onde o narrador apresenta algumas circunstâncias, né, da história, como a época, o local e os personagens que irão participar. Já a complicação é quando se inicia o quê? Os conflitos, né? Aparecem os primeiros conflitos que serão se desenrolando com o passar da história. Já no clímax, o momento do conflito já está no ponto já que não tem como adiar, né? Os personagens têm que chegar logo ao ponto de resolver aquele problema para não poder mais adiar o final da história. Quer dizer que a situação já está insuportável na parte do clímax, certo? E o desfecho é quando tudo está resolvido, é o momento final da história, né? A situação dos conflitos que aconteceram ao longo da história já foram resolvidos. Mais uma vez, a gente vai reforçar que o conto é uma narrativa criada, produzida, inventada, né? E que tem uma estrutura a ser seguida. Nessa estrutura tem o quê? Tem a situação inicial, a complicação, o clímax e o desfecho. Conteúdo das páginas 30 e 32, né? Do início do terceiro bimestre, certo? Falamos também sobre cardápio, né? Cardápio que é o quê? Que são as opções que nós encontramos em restaurantes, pizzaria, casa de suco, sorveteria, né? São opções de alimentos que eles nos oferecem, dependendo do estabelecimento, certo? Geralmente nesse cardápio, o cardápio ele tem o quê? Ele tem as opções, né, que o estabelecimento nos fornece, certo? Tem o que aquele prato ou aquele tipo de sorvete contém e o valor. Então, nas páginas 43 e 51, você vai ver o conteúdo desse slide, tá certo? Então, cardápio é um texto que apresenta informações sobre o que há para comer ou beber em algum estabelecimento. Normalmente informa o nome do prato, o que contém, né? E geralmente os preços, para você saber quanto você vai pagar por aquilo que você está comendo, né? Receita culinária. O que vem a ser a receita culinária? A receita culinária, ela é o quê? Ela ensina a você preparar algum tipo de alimento. Então, para ela ensinar, ela tem que, nessa receita, tem que conter o quê? Os ingredientes, que é o que você vai usar para preparar determinado prato, né? Determinado tipo de alimento, e o procedimento, que é como você irá fazer. Então, aqui,
indica a maneira adequada, né, de preparar um alimento, seus ingredientes, né, e os ingredientes que devem ser usados. Vou voltar aqui novamente, certo? Então, receita culinária. Ela indica a maneira adequada de preparar um alimento e os ingredientes que devem ser usados. Então, nos restaurantes, né, deve ter suas receitas, porque às vezes tem um prato da casa, né, tem as suas receitas, assim como também os seus cardápios, que são as opções que o estabelecimento oferece, com o que contém no prato e os seus devidos valores, né? Vamos falar sobre a parte da ortografia, o uso da letra S ou 2S, certo? Quando as palavras com 2S são separadas, quando as palavras com 2S são separadas em sílaba, o grupo de SS deve ser dividido, ou seja, cada consoante fica numa sílaba diferente. Aqui nós temos o exemplo de pássaro, né? Mas você pode pegar outros exemplos de palavras com 2S. Tosse, né? Fica T-O-S, tracinho, hífen, né? S-E. Então, classe, clá, C-L-A-S, hífenzinho, né? Que é o tracinho, S-E. Então, se separa assim. Fica um S de um lado e o S de outro lado, um em cada sílaba. Eles não ficam na mesma sílaba quando você vai separar em sílabas, tá certo? Nunca iniciamos uma palavra com 2S. Isso vocês nunca vão errar, né, gente? Porque faz tempo que nós estamos estudando este conteúdo e sempre falando as mesmas coisas. Estudamos a regra, né, do uso correto do 2S e qual a sua função quando você escreve uma palavrinha com 2S. É para ela ter o quê? O som de S, né? Então, observação. Dobra-se o S, escreve-se 2S, quando fala em dobrar é 2 vezes, né? Quando o fonema S está entre vogais, certo? Aqui, está vendo aqui, né? Vogal A e vogal A. Então, dobra-se, fez 2S para ter som de um S só, né? Após a consoante, nunca usamos 2S. Depois de uma consoante, né? Nunca se usa 2S. Quando o S apresenta som forte entre vogais, usamos 2S, certo? É outra regrinha importante para ser estudado, né? Vamos também falarmos sobre o substantivo comum. Pense aí na sua casinha lá, com seu responsável, com seu professor de reforço, ou se você está estudando sozinho, que você já é um rapazinho, uma mocinha, já tem a sua rotina de estudo, né? Pensem aí em 5 substantivos comuns. O que são substantivos comuns? Você lembra que são os nomes, né? Dados a qualquer ser, qualquer coisa ou substância do mesmo tipo ou natureza, né? E elas se iniciam com a letra, né? O nome da palavra se inicia com a letra minúscula, né? Esses substantivos são os substantivos comuns. Ele só é usado letra maiúscula, só se usa letra maiúscula para os substantivos comuns quando ele vem no início de uma frase ou depois de um ponto, né? Então, esse substantivo que é comum, que normalmente se escreve com letra minúscula, você, obedecendo também uma regra, né, da nossa língua portuguesa, você vai usar no início de frase ele com letra maiúscula e depois de um ponto também, independente dele ser um substantivo comum, você também vai escrever com letra maiúscula. Então, pense aí em 5 substantivos comuns. Você pode
falar nome de alguns animais, de algumas frutas, de alguns objetos, né? Que são substantivos comuns, certo? Pensou? Conseguiu pensar em mais de 5? Lembrou de mais de 5 substantivos comuns? Semana passada, na aula anterior, falei de alguns objetos relacionados à sala de aula, né? Que tinha tudo a ver com vocês, com os alunos, né? Então, aqui nós temos, eu trabalhei na semana passada também, usando esse mesmo esquema, né? Com os substantivos próprios e substantivos comuns. Só que dessa vez eu estou usando palavras relacionadas à nossa ortografia, né? Que é o quê? Vogal seguida de L, tá certo? Então, os nossos substantivos comuns nós vamos usar explorando também a nossa parte de ortografia, vogal seguida de L, tá certo? Tanto para os substantivos comuns como para os substantivos próprios. Então, aqui, os substantivos comuns, eu tenho jornal, avental, anel, canil, alfinete, balde, farol, caracol e soldado. Então, são substantivos comuns. E os substantivos próprios, eu tenho aqui nome de pessoas. Eu tenho Alberto, Valda, Gilberto, Geraldo, Arnaldo e Nilton. O que foi que vocês perceberam? Que nos substantivos comuns, todas as palavras iniciaram-se com letra minúscula. E nos substantivos próprios, todas as palavras iniciaram com a letra maiúscula, certo? Por quê? Porque indica nome de pessoas que eu usei aqui, mas poderia ser nome de lugares, de estabelecimentos, de avenidas, né? Então, os substantivos próprios são sempre escritos com letras maiúsculas. Nós já falamos sobre substantivo, substantivo próprio, substantivo comum. Falamos sobre gênero do substantivo. Quando a gente fala em gênero, a gente fala em masculino e substantivo e feminino, né? Então, vamos falar sobre reforçarmos novamente, né? Sobre os substantivos concretos e abstratos também. Substantivos concretos são palavras que indicam seres com existência própria, né? Que existe independente de outro ser. Não precisa de uma pessoa para que ele exista. Tipo, o sentimento precisa de mim para eu estar triste ou estar alegre, né? Ou estar irradiante, iluminada, né? Então, precisa de uma pessoa para ter todos esses substantivos. Já o substantivo concreto, eles podem ser do mundo real, como os objetos, né? Pessoas, animais, vegetais, minerais, lugares, entre outros. Ou do mundo imaginário, como os personagens folclóricos. Saci, mula sem cabeça, o lobisomem, o curupira, né? Eles também são substantivos concretos, porque você consegue dizer as características dele, né? Um substantivo que você consegue descrever as características dele, tá certo? A partir do folclore, né? Então, os substantivos abstratos são palavras que indicam mais sentimentos, ações, qualidades e estados dos seres, né? Agora, nós vamos ver uma tabelinha aqui, que foi vista também na aula anterior, para vocês fixarem esse conteúdo. A criança está aí feliz apresentando para vocês, né, os substantivos considerados abstratos, quando ele está sendo relacionado à qualidade ou defeitos, né? Não existe só o substantivo com qualidades, né, abstratos com qualidades, mas existe aqueles também que são defeitos. Então, nós temos aqui sinceridade, beleza, feiura e egoísmo. Precisa de existir uma pessoa para ser egoísta, né?
Precisa de uma pessoa para ter uma beleza, um lugar para ter beleza, né? Então, está relacionado à doença, à riqueza, à juventude, à ilusão, certo? Ações, organização, viagem, a compras. Sentimentos, saudade, felicidade, raiva, amor, tristeza. Sensação, frio, tontura, sede, fome. Noções, essas noções a gente vê muito em matemática, que é tamanho, cor, peso, massa, altura. Então, esse esqueminha aqui, esse quadro aqui de substantivo, você pode estudar, né, para memorizar, fixar mais o seu conteúdo, tá certo? E entender melhor, conseguir diferenciar um substantivo concreto de um substantivo abstrato, certo? Conteúdo da página 53. Aqui eu tenho substantivos concretos e substantivos abstratos que eu coloquei usando algumas frases, certo? Então, eu destaquei de amarelo claro, né? Amarelo é o substantivo abstrato, e de laranja o substantivo concreto, certo? Então, foi feita uma boa limpeza no jardim. Então, essa limpeza alguém fez. Então, precisou de uma pessoa para fazer essa limpeza. E o jardim é concreto por quê? Porque existe lá as flores, né? Então, mas teve uma pessoa lá que fez a limpeza. Essa limpeza é um substantivo o quê? Abstrato. Por quê? Porque precisou de alguém para fazer essa limpeza. A saudade dos pais era revelada pelas lágrimas. Então, saudade, alguém estava com saudade dos pais, né? E as lágrimas caíam, dava para você ver, né? As lágrimas caindo. O fogo alastrou-se pela mata. Então, os dois são concretos, né? Tanto o fogo como a mata, né? Os dois você consegue, eles existem, né? O fogo consegue destruir a mata, né? Então, eles são concretos. A saída dos alunos foi tumultuada. Por que foi tumultuada? Porque eu precisei de muitos alunos juntos saindo, né, que foi a saída que tumultuou. Então, essa saída, né, a saída, quem tumultuou a saída? Os alunos, né? Então, a palavra saída é um substantivo abstrato. A Saci brincou toda a noite no meio da floresta. Então, as três palavrinhas aqui são substantivos concretos, tá certo? Saci, noite e floresta. A euforia dos torcedores animava os jogadores. Quem tinha a euforia? Os torcedores. Então, precisou de alguém para ter, né? Então, quem tinha eram os torcedores, tornou a palavra euforia um substantivo abstrato. O ânimo do aluno era evidente. Então, ânimo, o aluno tinha ânimo, né? Então, precisou de um aluno para ter esse ânimo. E a palavra aluno é concreto, certo? Então, o ânimo do aluno era evidente. Vamos falar um pouquinho sobre as embalagens dos produtos, que é um conteúdo da página 65. Nós sabemos que as embalagens, elas são destinadas a proteger os produtos durante o manuseio, né? E a estocagem, preservando para os
para posteriores consumo, né? Além de protegê-los contra danos mecânicos e perda de qualidade. Então, a gente está falando dos produtos de um modo geral, não só de um produto de alimento. Então, é destinado a proteger os produtos durante o manuseio e a estocagem, preservando para o posterior consumo, né, para que depois, quando for serem consumido, ele, além de proteger contra danos, né, para não quebrar a parte mecânica e nem ter a perda da qualidade daquele produto que está embalado, né? Então, as embalagens primárias são as que entram em contato direto com o alimento, como as latas, né, os produtos enlatados, os sacos plásticos e as garrafas. Esse tipo de embalagem são chamadas de embalagens primárias. Existem também as embalagens secundárias, que são as que protegem as embalagens primárias, como as caixas de papelão e os rótulos, né? E protege as embalagens primárias. Embalagens de transporte, elas são empregadas para adicionar e proteger as embalagens primárias e secundárias durante o transporte, estocagem e distribuição dos produtos alimentícios. Então, esses são engradados, né? Existem aqueles engradados de refrigerantes que você estoca, vai guardando para evitar que eles quebrem. As caixas de papelão e os contentores, certo? Então, quais são os tipos de embalagem? São as embalagens secundárias, as embalagens primárias e as embalagens de transporte. Cada um tem a sua função, né? Como as primárias, que tem um contato direto com os alimentos. As secundárias, elas protegem mais os alimentos, que são as caixas de papelão, né? Então, protegem mais as primárias. Tipo, você compra, os donos de mercantil compram uma caixa com latas de suco. Então, essas latas de suco vêm dentro de uma caixa para proteger. Já é um outro tipo de embalagem, que é chamada de quê? Embalagem secundária. E existe também as embalagens de transporte, né? Que é para o produto chegar até o mercado, né? Até o supermercado, até os pontos, até os estabelecimentos comerciais protegidos, sem nenhum dano, né? Sem que não haja nenhum extravio, sem quebrar nenhum, né? Esse tipo de coisa. Então, existem 3 tipos de embalagem, que é a embalagem primária, secundária e embalagens de transporte. Nós falamos sobre o gênero do substantivo, que eu quando falei para vocês, nós nos referimos ao gênero feminino e masculino, né? Então, você sabe gênero masculino e feminino, que se trata de o leão, a leoa, o menino, a menina, e que nós usamos artigos, né, que acompanham esse substantivo, certo? Nós vamos falar também do número do substantivo, que lá no primeiro ano você não estudou como número do substantivo, você estudou como singular e plural, mas quer dizer a mesma coisa, certo? Então, cada série que você vai chegando, vai acrescentando algo mais. Então, o que vem a ser esse número do substantivo? É o singular e o plural. Quando eu falo de singular, eu estou falando de uma única coisa, de um único elemento. Quando eu falo de plural, eu falo de mais de um elemento. Então, quando eu digo um lápis, eu estou com o substantivo, o número do substantivo no singular. Quando eu falo os lápis, eu estou me referindo os lápis no plural, certo? Então, vamos falar aqui
Quando o substantivo indica apenas um elemento, dizemos que ele está no singular. E quando esse substantivo indica mais de um elemento, nós falamos que ele está no plural. Aqui nós temos uma criança, certo? Uma criança. Criancinha aqui e um ursinho do lado. Aqui nós temos umas crianças. Por quê? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 crianças. Então, aqui, essa criança aqui está no singular e essas crianças, as crianças aqui, umas crianças estão no plural, certo? Então, vamos ver como o plural é formado. Normalmente, né, é uma regra, acrescentamos o S ao final das palavras que estão no singular, né? Exemplo, casa fica casas, borboleta fica borboletas, dente fica dentes, pão fica pães, barril fica barris, né? Então, são regras que vão aumentando o grau de dificuldade, tá certo? Aqui, no item B, há palavras formadas de modos diferentes que ocorrem com as terminação ão, como eu falei, né? Pão, pães, anão, anães, né? Caminhão, caminhões. E assim, nós vamos tendo outras regras aqui para a gente perceber e dar exemplos para vocês, tá certo? Então, algumas palavras finalizam com ão, formam o plural, acrescentando-se apenas o S. Algumas, né? Nem todas. Como vocês já viram que eu citei que algumas acrescenta-se outras letrinhas, certo? Aqui nós vamos ver que as que acrescentam S. Mão, mãos. Grão, grãos. Chão, chãos. Cidadão, cidadão. Outras já ao plural acrescentam o quê? O A, o E e o S, né? Então, aqui nós temos alemão, alemães, escrivão, escrivães, pão, pães, anão, anões. Aqui eu já estou dizendo o exemplo desse daqui, com ões, né? Então, já outras palavras, troca-se o ão por ões. Então, balão, balões. Opinião, opiniões. Papelão, papelões. Temos aqui o número do substantivo num exemplo mais simples para vocês verem, tá certo? Visualizando através de desenho, tá aqui. Temos aqui a borboleta. A é um artigo, borboleta é um substantivo e está no singular, né? A borboleta está no singular. Por quê? Porque indica um só elemento, certo? Então, as borboletas, o as é um artigo, borboletas é um substantivo. Está no plural, né? As borboletas está no plural. Por quê? Porque indica mais de um ser, mais de um elemento. Eu finalizo mais uma aula de português, nossa 9ª aula de português, com conteúdo para vocês estudarem para as nossas avaliações parciais, bimestrais, desculpa. Nós vamos estudar, né, vai ser conteúdo de prova o nosso paradidático, nós vamos estudar a unidade, conteúdo da prova é a unidade 5 e unidade 6, referente ao conteúdo do 3º bimestre. Não esqueçam de realizar as atividades com pontualidades e também estudar as atividades no caderno, não só estudar, mas como realizar. Tem crianças que não estão realizando as atividades. E olha que isso vai contribuir, né, para que a sua nota de MA não seja o que você está esperando, tá certo? Eu finalizo mais uma aula com a imagem das nossas crianças que fizeram
um excelente trabalho durante essa semana. Eles foram observadores da natureza. Nós estudamos a nossa árvore, uma das nossas árvores mais antigas da escola, aquela que fica lá na frente da escola, o pé de oiticica, que tem na nossa escola mais de 50 anos, mas que ela sobrevive na natureza bem mais tempo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.